Você pode até achar que conhece o Japão. Trens pontuais, pessoas educadas, tecnologia avançada, ruas limpas, mas existe um lado silencioso desse país que quase ninguém comenta. Hoje, você vai descobrir 7 comportamentos que não estão escritos em placas, não aparecem em guias turísticos, mas que podem fazer você ser julgado ou até excluído socialmente no Japão. Alguns desses comportamentos são tão comuns no Ocidente que fazemos sem pensar. No Japão, eles são vistos como falta de caráter, desrespeito grave ou até sinal de má educação imperdoável. E atenção! O último comportamento desta lista é tão sério que pode destruir sua reputação social em poucos segundos, mesmo que você não diga uma única palavra. Assista até o final, porque esse vídeo pode evitar que você cometa um erro cultural que nunca mais será esquecido. Agora prepare-se. Esses são 7 comportamentos proibidos no Japão que quase ninguém conhece. 1. Usar o celular de forma normal em lugares públicos. No Japão, usar o celular não é exatamente proibido, mas usar do jeito que você está acostumado pode ser considerado extremamente ofensivo. Falar ao telefone em trens, metrôs ou ônibus é um dos maiores tabus sociais do país. Mesmo uma ligação rápida pode gerar olhares de reprovação imediatos. O motivo vai muito além do barulho. Para os japoneses, falar ao telefone em público significa invadir o espaço emocional das outras pessoas. Sua conversa, mesmo que banal, passa a ser um incômodo coletivo. O mais curioso é que quase ninguém vai reclamar diretamente. O julgamento é silencioso, mas extremamente poderoso. E, mais curioso ainda, é que quase todo turista comete esse comportamento automaticamente na rua. 2. Comer ou beber andando na rua. Em muitos países, comer andando é normal. No Japão, isso pode ser visto como falta de educação e descuido com o espaço público. A lógica japonesa é simples. Se você está comendo, você deve estar focado na comida. Comer andando passa a ideia de pressa, desleixo e desrespeito. Por isso, mesmo ao comprar comida de rua, as pessoas geralmente param, comem no local e só depois seguem o caminho. Em algumas regiões mais tradicionais, esse comportamento é tão mal visto que lojistas colocam avisos pedindo para que os clientes não comam fora do estabelecimento. Pode não ser ilegal, mas socialmente é quase um pecado. E espere até ouvir o próximo comportamento. 3. Não responder corretamente a um cumprimento. No Japão, cumprimentos não são apenas gestos de educação. Eles fazem parte de uma estrutura social profunda. Não responder a um cumprimento, responder da forma errada ou com um tom inadequado, pode ser interpretado como arrogância. Inclinar a cabeça demais, de menos ou no momento errado também pode causar desconforto. Para estrangeiros, isso parece exagero, mas no Japão, o cumprimento define a relação entre duas pessoas. Errar aqui não gera discussão, gera afastamento. Agora, prepare-se. O próximo comportamento acontece dentro de casa e quase todo turista comete. 4. Entrar em casa com o calçado errado. Todo mundo sabe que no Japão se tira o sapato antes de entrar em casa, mas o que quase ninguém sabe é que existem diferentes tipos de calçados para diferentes áreas da casa. Usar o chinelo errado no local errado pode ser visto como falta grave de noção social. O erro mais comum: usar o chinelo do banheiro fora do banheiro. Isso é considerado anti-higiênico e extremamente desrespeitoso. Muitos anfitriões não corrigem o visitante por educação, mas o julgamento acontece internamente. E sim, isso pode marcar negativamente sua imagem para sempre. O próximo comportamento parece inofensivo, mas não é. 5. Demonstrar emoções em excesso em público. Rir alto, gesticular demais, demonstrar frustração ou raiva em público são comportamentos mal vistos no Japão. A cultura japonesa valoriza o autocontrole emocional. Demonstrar emoções fortes fora de contexto apropriados é visto como imaturidade. Isso vale inclusive para demonstrações de afeto. Abraços longos, beijos em público e toques constantes chamam a atenção, e não de forma positiva.
Esse comportamento não gera confrontos, mas gera distância social imediata. E agora entramos em um dos comportamentos mais ignorados por turistas. 6. Não seguir a ordem implícita das filas. No Japão, filas não são apenas filas, elas seguem uma lógica invisível. Furar fila, mesmo sem perceber, é um erro gravíssimo. Mas o mais curioso é que a fila nem sempre está claramente marcada. As pessoas se organizam de forma silenciosa, quase intuitiva. Quem quebra esta ordem é imediatamente rotulado como alguém que não respeita a coletividade. E ninguém vai te avisar. O julgamento acontece em silêncio. Agora chegamos ao último comportamento, e ele é, sem dúvida, o mais sério de todos. 7. Embaraçar alguém em público. No Japão, fazer alguém passar vergonha em público é um dos maiores pecados sociais que existem. Corrigir alguém em voz alta, apontar erros, levantar a voz ou expor falhas pessoais pode destruir uma relação instantaneamente. A honra e a imagem pública são extremamente valorizadas. Mesmo quando alguém erra, a correção deve ser feita de forma privada, discreta e respeitosa. Ignorar isso pode resultar em isolamento social imediato. E o pior, muitas vezes você nunca vai saber exatamente o que fez de errado. Encerramento. Gancho poderoso para o próximo vídeo. Esses são apenas alguns dos comportamentos silenciosamente proibidos no Japão, regras invisíveis que moldam toda a sociedade. E o mais assustador é que a maioria dessas regras não é ensinada. Elas são aprendidas no silêncio e punidas da mesma forma. No próximo vídeo, eu vou revelar as 6 regras sociais do Japão que podem destruir completamente sua reputação, mesmo que você nem perceba que está quebrando uma delas. Algumas são tão sutis que até japoneses cometem por acidente. Então, se você quer entender o que nunca deve fazer para não ser lembrado como aquele estrangeiro estranho, você já sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo.